Você já conhece a Cleo Fernandes e o Wagner Spadini aqui na TVCH. Eles nos falaram sobre alguns conceitos-chave para que possamos definir a nossa prosperidade. E reforçaram a importância de mudar o nosso modelo mental para mudar a nossa realidade financeira. Daí, você pode estar se perguntando, como é isso na prática? O que eu faço com as contas que se acumularam ao longo da minha vida? E com o meu nome que está sujo no mercado? Por isso, eles estão de volta para mostrar como esses conceitos se aplicam para sairmos das armadilhas do endividamento. Muito bem, meus amigos, bem-vindos de volta. Obrigado. Obrigada. Conversa boa é assim, a gente tem que trazer de volta para comentar mais um pouquinho. Com certeza. E eu tenho certeza que para quem nos acompanha devem ter ficado assim várias dúvidas e oportunidades de rediscutirmos e trabalharmos ainda mais a nossa educação financeira, né? Sim. Começa, por favor, nos dizendo o que é ser rico na prática. Praticamente, ser rico é você ter um patrimônio que te traga um retorno maior do que suas despesas, né? Igual ou maior que suas despesas. Ou seja, eu tenho que ter um montante que me dá um retorno passivo, né? Um retorno passivo, o que significa? Eu tenho um dinheiro que por si só ele rende e me traz um retorno que é igual ou maior às minhas despesas. Então não é a quantidade de bens que eu tenho. Voltando lá, não é classe média, é ser rico de fato. Isso. Tem que ter o quê? Um retorno que seja proporcional aos seus gastos ou maior. Não Isso pode independe ser menor. de quanto eu ganho? E independe de quanto você ganha. Você tem que projetar, né, o seu patrimônio e investimento de acordo com o seu padrão de vida. E isso muda de pessoa para pessoa. Ok. É interessante isso, porque às vezes a gente encontra pessoas que ganham o mesmo tanto e com padrão de vida totalmente diferente, né? Isso. É muito comum a gente confundir o cara que ganha muito dinheiro com o rico. E esses dois indivíduos são muito diferentes, né? Nós temos os executivos que têm salários super altos, mas todo aquele ganho, né, tudo que ele ganha, ele gasta com conforto, com as despesas, né? Inclusive com o quê? Com as coisas que ele cria na imaginação dele que são necessárias. Né? Que nós chamamos o quê? De necessidades desnecessárias. E aí ele ganha 10 mil por mês e gasta 11 mil. E nós temos também o cara que ganha R$1.000 por mês, gasta 700 e consegue investir 300 todos os meses. Eu diria... Como é que é aquela frase famosa da Cleo? O pouco bem administrado, você faz fortuna. Muito interessante, porque retoma a primeira entrevista nossa, que no fritar dos ovos, tudo está ligado ao nosso modelo mental. Exatamente. Mas vamos para a prática. Isso. Suponhamos, e essa deve ser a história de muitas pessoas que nos acompanham hoje, que eu estou atolada no cartão de crédito. Sabe aquele negócio assim, paga o mínimo no mês, paga o mínimo no outro, paga o mínimo no outro e tipo tá no mínimo há 12 meses. Como consultores, qual a orientação de vocês para esse público? Bem, eu diria primeiro, calma. É um bom começo. Equilíbrio emocional. É o primeiro passo, muita calma. Por que eu falo isso? Porque quando você tem calma, você vai procurar ajuda, né? Porque assim, eu posso ter uma educação financeira maravilhosa, mas eu posso ser pega de surpresa por os imprevistos da vida, correto? Ou eu posso estar numa situação complicada porque eu não sei administrar mesmo as minhas finanças. Então, assim, quando eu falo calma, vamos primeiro analisar, eu consigo fazer isso sozinho? Se eu consigo, então eu vou fazer um planejamento, né? Nessa calma, eu vou fazer esse planejamento para eu me reorganizar, correto? Se eu não tenho essa gestão, então eu vou fazer o quê? Vou procurar ajuda, certo? E eu diria que teria que ser uma pessoa neutra, para não ter nenhum envolvimento emocional, certo? O gerente do banco poderia ser essa pessoa? Poderia por uma parte só, entendeu? Por quê? Porque o gerente do banco, ele tem lá suas metas para cumprir, correto? Então, logicamente que ele vai
direcionar a negociação de acordo com aquilo que ele precisa fazer, certo? E você fala isso com juízo de prática, né, Sim. dona Cléo? Eu sei bem o que eu estou falando, porque eu fazia isso, né, no dia a dia, né? Então, assim, se você procura, de repente, um especialista ou mesmo um amigo, né, que tenha um domínio maior dessa administração, aí você pode ter uma orientação para como você vai se organizar e priorizar, né? Porque é importante a gente falar também na priorização. O que quer dizer isso? O que eu estou devendo, vamos pensar assim? É casa própria, é o carro, é o cheque especial, é o cartão de crédito ou é tudo? Pode ser tudo também, né? Se for tudo, eu diria que a gente tem que fazer o quê? Primeiro a gente tem que analisar as minhas dívidas que têm garantia, certo? Essas são as prioridades, porque se eu não pagar o meu financiamento do carro, depois de 3 meses, eles vão recolher o meu carro. O imóvel também, né? Você perde aí o crédito imobiliário e ele vai para o leilão, certo? Uhum. O cartão de crédito do cheque especial, eu diria o seguinte, a gente vai entrar no tudo ou nada. O que é o tudo ou nada? Então, o tudo ou nada, gente, é exatamente isso, entendeu? Ou eu tenho o valor total para ir lá no banco e quitar, ou então eu vou suspender o pagamento, vou me organizar, juntar o dinheiro para realmente eu ir até a instituição financeira e fazer uma proposta para essa quitação, certo? O parcelamento, então, não é adequado nesse momento? Sim, ele pode ajudar, sim. Mas uma coisa que as pessoas têm que prestar muita atenção, que geralmente a gente não verifica isso, por exemplo, eu vou dar um exemplo de números. Hoje eu devo R$3.000, certo? Eu vou fazer um parcelamento. O que é melhor se eu não consigo quitar? Parcele em menos parcelas possíveis. Por quê? Porque ao final do pagamento, você não vai sair muito desse valor principal, entendeu? Uhum. Se você deve 3 mil, no máximo que você vai pagar dividindo em 5, 6, até 7 vezes, seria uns 4 mil, 4.500. Mas aí o que os bancos fazem? Ah, vou dividir em 24 meses, né? Aí você olha lá, você vai pagar por mês lá, R$150 ou R$200, você fala, maravilha, é esse que eu quero. Só que ao final, você vai ver que você pagou uma dívida de 3 mil, 10 mil, 12 mil, 15 mil, dependendo da taxa de juros, certo? Por isso que a gente pede calma, porque você precisa ter esse conhecimento até para você ir até o banco e fazer essa negociação, entendeu? Mas espera lá, suponhamos que eu não tenha esse dinheiro para pagar à vista, tampouco o dinheiro para parcelar em poucas vezes. Eu precisaria dos 24 meses. Nesse caso, qual a sugestão de vocês? Eu espero eu acumular esse dinheiro, eu entro na parcela e vejo o que acontece. Para que caminho eu sigo? Isso tanto para o cartão de crédito quanto o cheque especial. Isso. Tomar a decisão de fazer uma outra dívida, né, um outro empréstimo para pagar uma dívida, não é a melhor solução, a menos que você consiga pagar a curto prazo e isso não comprometa mais ainda a sua renda, né, como a Cléo explicou aqui. Então, se você está nessa situação que você não consegue adequar a sua renda para pagar um novo empréstimo para fazer a quitação, o que você deve fazer? Suspende o pagamento, junta esse dinheiro por fora. Não é dar calote, não. Não é dar o calote. Né? Nesse momento você tem que priorizar o quê? Sua sobrevivência, né? A sobrevivência da sua família. Então deixa de pagar o banco nesse momento, junta o dinheiro por fora e paga à vista a sua dívida. Vai lá com o gerente e negocia. Se você ficar pagando o rotativo, que é muito comum, né, as pessoas com apelo emocional que devem fazer a manutenção do nome, porque o nome é a coisa mais importante na nossa sociedade, elas ficam pagando o rotativo ou se não contraem outros empréstimos. O que é pagar rotativo? O rotativo para quem acompanha? É você pagar apenas os juros do cartão. É quando você paga o mínimo. Juros sobre juros, o mínimo. E quando você faz isso, você tem a manutenção do nome, porque eles não negativam o nome, mas a sua dívida vai aumentando mês a mês. É uma bomba relógio. Vira uma bola de neve, né? E essa bola de neve, e essa bomba uma hora vai explodir. E quando você viu, você está numa situação mais grave ainda. Então o nome sujo acaba sendo inevitável, né, Wagner? Isso. Porque você vai se atolando em dívida para sustentar o seu nome e ao final de tantos meses você vai estar endividado de novo e você só pagou juros no fritar dos ovos. Isso. E as instituições financeiras sabem disso, que o apelo emocional para a manutenção do nome é algo que mexe muito com o equilíbrio das pessoas. As pessoas ficam emocionalmente desequilibradas quando sabem que o nome está sujo. Apavoradas, né? Isso, eu diria até que o nome está protegido. E muitas pessoas elas aprendem, né, com essa experiência, a usar o seu dinheiro de forma adequada e a duras penas, né,
desenvolver uma educação financeira, a partir do momento que o nome dela é negativado. Porque ela começa a pagar à vista, ela começa a fazer um orçamento, um planejamento. Então, tudo muda através dessa experiência que é negativa para essa pessoa. E aí eu acredito que o nosso mercado financeiro, de forma muito especial no Brasil, deve sobreviver muito às custas desses juros que são altíssimos, né? Por que os juros aqui no Brasil são tão altos? Porque nós temos consumidores que pagam esses juros. Não é assim no mundo inteiro? Não é. Não é assim. Não. Nós temos um mito, né, que fala que os juros no Brasil são altos porque a nossa taxa de inadimplência é muito alta. E, na verdade, se você fizer uma pesquisa, a taxa de inadimplência de um país em desenvolvimento, como o nosso Brasil, é o dobro de um país de primeiro mundo. Sim. Só que a nossa taxa de juros não é o dobro de um país de primeiro mundo, é muito maior. Nós temos cartões de créditos que cobram até 480% de juros ao ano. 480. 480. É por isso o nome da gente, que é tão valoroso, numa hora dessa vai ao chão, né, gente? Porque só quem está lá pagando juros sobre juros, mínimo sobre mínimo, vê o tamanho da enrascada que se meteu, né? Isso. O mercado financeiro, ele funciona justamente nisso. Porque o banco pega o dinheiro que nós depositamos e faz um empréstimo a juros mais altos para as outras pessoas. E o que sustenta o mercado financeiro hoje é isso, é a venda de dinheiro adicionada de juros e taxas. Isso eu poderia até incluir uma situação, o banco ele tem uma margem que ele pode trabalhar e para negociar também, só que isso não é do nosso conhecimento, certo? Então quando a gente procura o banco para fazer essa negociação, é comum eles colocarem em primeira mão a taxa mais alta, certo? A falta de conhecimento faz que a gente realmente pegue esse empréstimo para quitar as dívidas, né? E se eu tenho conhecimento, eu posso fazer o quê? Uma negociação. Não, vamos reduzir essa taxa, né? Essa taxa para o financiamento ou refinanciamento, seja o que for, entendeu? Então, assim, por isso que a gente diz, procure, busque conhecimento, né? Quando a gente fala busque conhecimento, são essas informações que realmente vão fazer a gente sair dessa situação. E não se enrolar cada vez mais, que é o que a gente enxerga, né? Por exemplo, quando eu trabalhei na área da cobrança, isso era muito nítido. Quanto tempo você trabalhou na área da cobrança? Na área da cobrança, eu trabalhei 13 anos no Unibanco e na área da cobrança eu trabalhei 4 anos. 4 últimos anos, realmente, né? Eu tinha uma carteira de R$500 a R$1 milhão, né? Depois disso ia para uma outra área. Então, assim, a gente via de tudo. O que acontecia nessa época? Uma coisa interessante. Muitas visitas, né? Porque aí já uma visita presencial, as pessoas me deixavam na espera. Ai, não acredito que a gerente veio aqui atrás de mim. E depois que eu sentava, que eu explicava como que funcionava, né? Porque assim, a faixa de atraso que a minha carteira eu cuidava já era acima de 30 dias, né, de atraso. Então assim, era uma negociação amigável. Então, quando eu explicava o que ela podia fazer, ela falava assim, nossa, se eu soubesse que dava para fazer isso, eu teria feito há muito tempo, entendeu? Então, assim, você levar as informações, né, que na época eu fazia isso de um lado, hoje eu tento ajudar as pessoas porque eu sei como que funciona, né, o mecanismo interno financeiro e hoje eu consigo ajudar muito melhor com as informações que lá eu não podia, né, falar, correto? E essa dica do tudo ou nada é super importante, porque a partir do momento que o indivíduo ele compromete a sobrevivência da família, ele começa a gerar vários transtornos, inclusive transtornos emocionais. Então tem muitos casos de suicídios que estão relacionados com o endividamento. Por exemplo, nos Estados Unidos, 80% dos divórcios estão relacionados a um endividamento, a problemas financeiros. Então uma desordem que ultrapassa a questão financeira para se estender para as emoções, para as famílias. A gente falou de família aqui e me remeteu a uma outra questão, né? O sonho de muitas famílias é a casa própria. É uma boa alternativa? O que vocês sugerem às pessoas que nos acompanham? É um momento, a gente deve investir em casa? Ou como a gente trabalha em negociação de dívidas de casa própria? Qual que é a visão de vocês? Olha, eu até gostaria de fazer uma colocação, né? Eu acho que essa coisa da casa própria é algo muito cultural do Brasil, entendeu? Porque quando eu morei, né, na Inglaterra, que eu contava para as pessoas, eles achavam que era um absurdo. Nossa, mas por que você não pegou esse dinheiro, não foi viajar? Né? Porque uma viagem, às vezes, vale mais que uma faculdade,
Claro que a faculdade é bom, sim, a gente precisa do diploma, né? Mas aquilo que a gente vive, aquilo que a gente experimenta, isso ninguém tira da gente, né? Então, eles não têm essa cultura de casa própria. Não que... E especialmente imaginam de ficar 20 anos, 30 anos pagando a sua casa Sim. própria. E as gerações estão mudando, né? Hoje, quando você vê o sonho dos jovens de hoje, não é o mesmo dos jovens há 30 anos atrás, que tinha essa mentalidade, não, a casa é a coisa mais importante, eu tenho que comprar a casa, eu tenho que financiar uma casa. Os jovens hoje, eles preferem ter experiências a ter bens. Então tá caminhando um pouquinho para isso que a Cleo viu. Porque o financiamento de uma casa entra naquilo que eu te falei também, né? Que eu falei antes. É que o financiamento a longo prazo de uma casa, se você for analisar depois fazer a conta, o quanto você pagou, né? Quantas casas a gente poderia ter comprado se a gente não tivesse investido, né? Tantos recursos para um bem apenas, correto? Mas aí vamos pensar na prática. O segredo então é alugar e reinvestir o dinheiro? Na Como maioria das seria vezes é a melhor opção. Veja bem, se você tem hoje 400 mil reais, que é um valor médio de uma casa, sei lá, num bairro médio de São Paulo, se você aplicar 40 mil reais hoje, 400 mil reais no banco, o rendimento desses 400 mil reais é superior ao valor de um aluguel. Então, se você for olhar nessa ótica, é melhor você investir em algum rendimento, né, dentro de um banco, do que você comprar em um imóvel. Porque se você alugar este imóvel, é pouco provável que ele traga um rendimento superior ao investimento. E se você financiar essa casa, uma casa de 400 mil reais, provavelmente você vai estar pagando 1 milhão, 1 milhão e 200. Ui. Com certeza. E ao longo de 30 anos, né? Que no geral as pessoas financiam em 30 anos. Às vezes tem aquele conceito assim, não, mas o valor que eu pago no financiamento da casa, eu pago no aluguel e a casa fica para mim. O aluguel não, o aluguel é um dinheiro que eu estou jogando fora. E aí? O tempo que você levaria para pagar o financiamento é menor do que o tempo que você levaria usando o valor do financiamento aplicando em um investimento. Hoje a média, né, para você ficar rico e alcançar a independência financeira é de 12 a 20 anos, guardando 30% de tudo que você ganha. 30? Mas tem que começar em 30? Não, no geral as pessoas começam em 10%, mas a porcentagem ideal é 30% de tudo que você ganha. O investidor ele faz isso no mínimo 30% do que ele ganha. Ele deve investir. Se você fizer isso entre 12 e 20 anos, né, as pesquisas mostram que você terá independência financeira. Eu acho até interessante, Wagner, a gente entrar no ativos e no passivo, correto? Isso. A casa financiada ela é um passivo. Ela é um passivo. Até que você quite essa casa e ela te traga um rendimento, é um passivo. O que é um passivo, né? O passivo é aquilo que gera despesa e obrigação, correto? Então, assim, se eu tenho 400 mil, o que eu faço? De repente, a gente pode aplicar um ativo, que é aquilo que vai me dar isso aqui, uma mentalidade de investidor, correto? Eu posso fazer um investimento, né, com esse valor, aonde eu vou ter ativos, eu vou ter o quê? Um crescimento nesse valor. E de repente, a hora que eu multiplicar, aí sim eu posso pensar em comprar uma casa à vista, né? E não entrando no financiamento. Isso. Agora o cenário muda se você tem um dinheiro, né, para comprar uma casa à vista. Né? Por exemplo, tem pessoas que têm uma casa e essa casa não tem escritura, ela não tem a documentação para financiar a casa. O que você pode fazer no geral elas vão oferecer a casa num valor abaixo do mercado, então essa casa é uma oportunidade de investimento, porque você pode comprar essa casa, regularizar a documentação e vender. Né? Como o déficit habitacional no Brasil é muito grande, isso é uma oportunidade de investimento. Mas isso não deve ser feito através do canal do financiamento, porque os juros que você vai pagar nesse investimento, né, na compra dessa casa, não vale a pena. Então isso só serve para quem vai pagar à vista a casa. Tem aquela expressão que eu sou do interior de Minas e que a gente aprende muito, que quem tem dinheiro à vista sabe pechinchar. Isso. Então é nessa hora também que a gente deve conseguir descontos vantajosos aí na aquisição de um apartamento, como na aquisição de outras coisas, né? Carro. O poder de negociação aumenta quando você tem o dinheiro e pode pagar à vista. Ok. Bom, a nossa entrevista vai finalizando por aqui. Que mensagem que vocês gostariam de deixar para quem nos acompanha na TVCH hoje? Posso falar? Olha, eu repetiria aqui duas coisas, né? Primeiro, calma. E a outra coisa é, o pouco bem administrado, a gente consegue fazer fortuna. Então, assim, não importa em qual patamar você esteja.
tudo tem solução. A mensagem que eu deixo é a seguinte, todos nós temos o direito de ser prósperos, né? E o universo, ele dá todos os canais e ferramentas para você ter a prosperidade. Então nós temos que pensar e adequar a nossa mentalidade à vida que nós queremos viver, aos objetivos que nós queremos alcançar. Então temos que pensar como pessoas prósperas. Muito bem, muito obrigada por terem disponibilizado de novo a agenda de vocês. É muito bom quando a gente consegue ver conhecimento aplicado à prática, né? Prosperidade, abundância, podem parecer conceitos muito distantes de quem está na realidade do endividamento hoje. Sim. Mas a partir da construção de um modelo mental diferente e de uma prática diferente, que eu acho que é a maior riqueza que nós temos aí nesse nosso segundo encontro, né? De manter a calma e organizar e dar um passo concreto para tirar o pé da lama, Sim. É possível sim mudar o nosso modelo mental e alcançar uma prosperidade de verdade. E são questões às vezes muito simples, né, Carol? São soluções e questões simples que a gente consegue aí se organizar e ter uma vida com liberdade, né, que é o que a gente fala bastante, e prosperidade em todas as áreas da nossa vida, né? Isso é o mais importante. Carol, outra coisa muito importante que nós não comentamos aqui é o seguinte, a maioria das pessoas, quando você vai dar uma consultoria, né, financeira, elas estão endividadas. Vocês sabem bem o que é isso, né? O que elas pensam? Que a solução para os problemas delas será mais dinheiro, contrair uma dívida ou um empréstimo, e não é. A solução para você sair de um problema financeiro são novas ideias. Novas ideias. Porque se a pessoa não mudou as ideias, não tem novas ideias, se ela continuar com o mesmo comportamento, se ela tiver mais dinheiro, ela vai continuar com os mesmos atos que levaram ela àquele endividamento. Então os problemas só aumentam, né? Nós temos diversas pesquisas, né, que medem as pessoas que ganham em loterias, né? Por exemplo, a Loteria da Califórnia, foi feita uma pesquisa, né, entre as 10 pessoas que ganharam os maiores prêmios. Depois de 3 anos, 8 delas estavam mais pobres do que estavam antes. Porque eu acredito, Carol, que a gente tem que mudar as crenças. Porque se a gente não fizer isso, a gente vai voltar sempre no mesmo erro, entendeu? Quando a gente fala não adianta acumular, né, recursos financeiros apenas, sem a mudança da mentalidade, porque senão não há essa troca, né? A gente tem que tirar as crenças negativas e substituir por crenças positivas. E se a gente estiver disposto realmente a fazer isso, é automático a prosperidade entrar na vida da gente e a gente conseguir tudo aquilo que a gente quer. Mas o problema às vezes é que as pessoas não estão dispostas, entende? Eu quero ser rico? Quero, mas eu estou disposta a mudar as minhas crenças? A mudar a minha vida? Esse é o ponto que às vezes as pessoas não conseguem fazer essa mudança, entendeu? E esse é o ganho de um bate-papo como esse, sabe, Cleo? Porque às vezes as pessoas estão nesse ciclo e sequer se depararam com o tamanho do ciclo que foi, de certa forma, imposto, bem arquitetado para ela. Sim. E é muito diferente quando a gente tem a oportunidade de escutar uma segunda, uma terceira opinião e ver que é possível sair sim. Que a gente faz parte de um modelo muito fortalecido, mas não mais forte do que a mente da gente pode ser. É isso aí, pessoal. A TVCH sempre mais perto de você e sempre buscando mais informações para que você possa se questionar sobre a sua vida, tomar novos rumos, novas soluções e ser mais feliz. Eu encontro vocês no nosso próximo TVCH Entrevista. Até lá!